Olha o tamanho do problema. Segundo matéria publicada pelo jornal Estado de Minas, 3 facções venezuelanas, que são basicamente grupos paramilitares fortemente armados, não só entraram no território brasileiro, como estão atuando diretamente na fronteira, na região norte do Brasil. E eu vou avisar vocês, como avisava há 2 semanas, há 2 meses, que era questão de tempo dos Estados Unidos invadir a Venezuela. Se eclodir uma guerra civil no território venezuelano e esses grupos paramilitares, facções e criminosos venezuelanos começarem a transbordar para a fronteira brasileira, o que vai dar... Nossa, o que vai de nego pra vala não tá escrito nas mãos dos soldados de selva do Brasil. A cobra vai fumar e vai fumar muito. A constatação de grupos paramilitares venezuelanos operando no norte do Brasil muda o enquadramento do problema. Deixa de ser apenas segurança pública em área de fronteira e passa a tocar em soberania, crime transnacional e estabilidade regional. Segundo o documento do Ministério da Justiça enviado à CPI do crime organizado no Senado, 3 grupos paramilitares vindos da Venezuela aparecem como os únicos registros oficiais de organizações criminosas internacionais com a atuação identificada no Brasil, dentro de um mapeamento mais amplo que aponta 90 facções em território nacional e 17 grupos atuando na região norte. Esses grupos paramilitares venezuelanos são o Sindicato de Las Claritas, Trem de Aragua e Trem de Guaiana. E esse dado ajuda a entender porque frequentemente a fronteira norte do Brasil é descrita como zona cinzenta. Na fronteira norte há vastas áreas de baixa presença do Estado, alta circulação irregular e uma geografia que favorece corredores clandestinos como rios, estradas secundárias, matas e rotas de garimpo. E em cenários assim, o controle territorial não precisa ser formal para ser real. Basta que grupos armados imponham regras, cobrem pedágios, façam justiça própria e dominem pontos de passagem. E a região vira um tabuleiro onde quem manda é quem tem logística, armas, dinheiro e capacidade de intimidar. O segundo ponto, talvez o mais sensível, é o risco de conexão operacional entre os grupos paramilitares venezuelanos e as facções brasileiras. Aí que está o problema. Não se trata necessariamente de aliança estável no sentido clássico, mas de cooperação por conveniência, compra e venda de armas, proteção de rotas, lavagem, tráfico e serviços de violência. Reportagens investigativas já apontaram que o Trem de Aragua buscou expandir espaço no Brasil com o tráfico e com elos com o primeiro comando da capital, aproveitando vulnerabilidades em áreas de fronteira e a presença de populações migrantes mais expostas à extorsão e à exploração. Quando uma facção estrangeira passa a operar em conjunto, ainda que pontualmente com estruturas brasileiras já consolidadas, o impacto tende a ser multiplicador. Ela ganha acesso a mercados e logística internos, e a facção local ganha capilaridade nas rotas internacionais. E isso nos leva a um ponto crucial: a militarização da fronteira brasileira. Quando o Estado enxerga o problema como crime comum, a resposta típica é policial. Quando o problema assume contornos de crime transnacional com controle territorial, cresce a pressão por medidas de caráter mais amplo. Reforço de presença permanente, inteligência integrada, operações conjuntas, controle de pistas clandestinas, patrulhamento fluvial e vigilância tecnológica. O dilema é que militarizar não é necessariamente resolver. Pode empurrar o crime para rotas alternativas e elevar o custo operacional, mas também pode aumentar o risco de incidentes, violações e tensões com comunidades locais. E ainda assim, quanto mais a sensação de perda de controle avança, mais o Estado tende a acionar instrumentos de defesa e não apenas de polícia. E isso tem implicação geopolítica para o Brasil. E a presença de facções e grupos paramilitares venezuelanos no território brasileiro cria um ruído estrutural na relação bilateral com Caracas. Qualquer cooperação policial vira politicamente sensível. Qualquer endurecimento de fronteira tem impacto humanitário. E qualquer crise interna na Venezuela tende a transbordar para o Brasil em forma de migração, contrabando e redes criminosas. E em termos estratégicos, isso pressiona Brasília a equilibrar 3 objetivos que nem sempre caminham juntos: manter a fronteira funcional para a economia local, cumprir compromissos humanitários e evitar que a Amazônia vire corredor de uma criminalidade regionalizada. E por fim, tem o risco maior, que é a internacionalização do problema, ainda mais quando certos grupos criminosos
como facções, cartéis, grupos de guerrilha, estão no radar de grandes potências. Vocês sabem do que eu estou falando. E em 2024, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou o Trem de Aragua como organização criminosa transnacional, citando atividades como tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. E essa classificação não é simbólica, ela facilita a cooperação internacional, pressiona redes financeiras e cria justificativas políticas para ações mais duras de monitoramento e sanções. E quando o tema crime transnacional entra em agendas externas, ele frequentemente puxa junto discussões sobre segurança de fronteiras, fluxos migratórios e até interesses estratégicos na Amazônia, o que exige do Brasil uma postura firme para não parecer incapaz de controlar o próprio território, mas também cuidadosa para não abrir espaço a narrativas de tutela externa. Em resumo, o avanço de facções e grupos paramilitares venezuelanos no norte do Brasil é um alerta sobre como fronteiras pouco governadas viram plataformas do crime. O risco não é apenas o aumento local de violência, mas a formação de um ecossistema transnacional que conecta rotas, prisões, garimpo ilegal, armas e lavagem, e que cedo ou tarde força o Estado a reagir com mais presença, mais inteligência e mais coordenação. O desafio brasileiro é construir essa resposta sem improviso, tratar a fronteira como prioridade estratégica contínua e não como crise episódica.